Mas continuando onde a gente parou, a gente ainda está em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Efésios 1, do 3 ao 14. A gente ainda está na parte da fundamentação bíblica, a fundamentação doutrinária. Aqui Paulo ainda está explicando a ideia biblicamente, doutrinariamente, do que significa estar unido em Cristo e do que significa estar unido a Cristo. E semana passada nós vimos que nós fomos unidos a Cristo e por isso recebemos a graça e a paz de Deus, versículo 1 e versículo 2. Ainda falaremos sobre essa união com Cristo, focando agora nas bênçãos da salvação que recebemos de Deus por conta dessa união com Jesus. Então, do verso 3 ao verso 14, Efésios 1, do 3 ao 14. O cabo não está ajudando, depois tem que mexer isso tudo aí, deixa aí. Efésios 1, do 3 ao 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Pai Santo, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui mais conscientes das tuas obras e mais parecidos com teu Filho Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava lendo jornais e vi que o Faustão está mal de saúde, está precisando de um coração novo. E eu estava vendo também hoje, por coincidência, eu abri lá na página do Globo Esporte, eu vi que 2 pilotos de motocicleta faleceram hoje na pista. Eles estavam fazendo a prova, teve um acidente e eles simplesmente colidiram e vieram a óbito. Isso me trouxe uma reflexão de como a gente é incapaz de tanta coisa. Quão incapazes nós somos, mesmo tendo às vezes tantos recursos, mesmo às vezes estando no controle da situação, em milésimos de segundo o nosso controle se esvai e a nossa incapacidade é mostrada e a gente não consegue nem cuidar daquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa vida. A gente é incapaz de muita e muita e muita coisa. E por mais esforço que a gente faça, por mais dinheiro que a gente tenha, por mais habilidades que nós tenhamos, tem certas coisas que mostram e revelam a nossa incapacidade. Esses casos de saúde, por exemplo, são um desses exemplos.
Aqueles homens eram pilotos já experientes, os dois no fim da carreira provavelmente. Um já tinha passado dos 40 anos, sabe-se lá quanto tempo ele pilotava, o outro estava perto dos 40, sabe-se lá quanto tempo pilotava. Numa fração de segundos, faleceram. Faustão, que alguns costumaram ver tanto tempo na televisão, tinha tanto carinho pelo cidadão, e ele tem bastante carinho aí recebido, bastante dinheiro também na conta. Não adiantou de nada quando recebeu a notícia de que precisava trocar o coração. Isso mostra a nossa incapacidade para determinadas coisas da vida. E tem uma coisa em especial que é muito fruto da nossa incapacidade, que nós muitas vezes negamos, que é a nossa salvação. A Bíblia deixa claro, em determinados momentos, que nós somos incapazes de alcançar a salvação por méritos próprios. Que nós somos incapazes de nos reconciliarmos com Deus pelos próprios esforços. Que nós somos incapazes. Nós podemos ter a melhor intenção do mundo, nós podemos ter a maior quantidade de dinheiro do mundo, nós podemos ter tudo. Nada compra a nossa salvação. Nada em nós é possível que faça com que Deus olhe para nós e fale, agora ele merece ser salvo. Isso mostra quão incapazes nós somos. E não importa quanto você se esforce, mais incapaz você se torna. E a nossa salvação revela então em nós a nossa incapacidade e a nossa dependência. E a nossa necessidade, a necessidade que nós temos de que alguém faça essa obra por nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós falaremos hoje sobre as bênçãos alcançadas para a salvação, quando estamos unidos em Cristo. E o tema do sermão dessa noite é justamente esse, unidos em Cristo. Que é o tema de Efésios, como nós vimos semana passada, o tema central de Efésios. Unidos em Cristo, recebemos a bênção da salvação. Unidos em Cristo, e só unidos em Cristo, e a Cristo é que recebemos a bênção da salvação. E a primeira lição que esse texto nos traz, é que nós unidos a Cristo recebemos a bênção da salvação, do Pai, desde a eternidade. Então, unidos em Cristo, o Pai nos abençoa para a salvação desde a eternidade, como ele diz do verso 3 ao verso 6. E eu lerei de novo, eu peço que os irmãos acompanhem, quando ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo começa esse trecho destacando que Deus abençoa e que o Deus abençoador, ele por natureza abençoa as pessoas e abençoa principalmente aqueles a quem ele escolheu. E que o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoou nossas vidas com todas as bênçãos espirituais que há nos céus e que nos esperam em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais disponíveis em Jesus Cristo, quando estamos unidos a Cristo, nós recebemos dessas bênçãos. E ele passa a demonstrar algumas dessas bênçãos através dos exemplos que ele vai dar no texto. E a primeira bênção que ele diz é que em Jesus, Deus nos escolheu segundo a sua própria e soberana vontade. Isso significa que Deus nos escolheu porque Ele quis. Deus nos escolheu porque Ele quis assim.
Deus escolheu quem Ele quis, porque Ele é Deus. Não havia nada em você que fez com que Deus te escolhesse, porque você nem existia. A Bíblia deixa claro que foi em Cristo que nós fomos escolhidos. Deus te escolheu, porque Ele quis te escolher. E antes de qualquer coisa ter sido criada, antes de Deus criar o princípio, antes de Deus criar o mundo, o Pai já tinha te abençoado e o Pai já tinha te escolhido para ser salvo em Cristo Jesus. Paulo reafirma isso em 2 Timóteo 1,9, que diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, falando de Deus, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Paulo em 2 Timóteo 1,9 vai reafirmar que não tem nada em nós, não tem nenhuma obra que você fez, Deus não previu sua fé, Deus não teve presciência do que você viria a fazer ou não, pelo contrário, porque Ele quis que Ele te escolheu. Foi a determinação dEle que fez com que você fosse um eleito. Isso mostra que a nossa eleição não depende de nós, nunca dependeu. Pelo contrário, Deus escolheu quem Ele quis para ser salvo, antes mesmo da nossa existência, antes de qualquer obra, antes de existir qualquer coisa, Deus já tinha decidido quem seriam os seus salvos. Deus já tinha decidido que você seria do povo dele. Deus já tinha decidido que você seria um filho dele. E Deus já tinha te abençoado antes mesmo de qualquer coisa existir. Antes do tempo existir, Deus já tinha decidido que você receberia as bênçãos dele em Cristo Jesus. Deus te escolheu gratuitamente, é o que Paulo diz aqui, de graça. Você não pagou, você não mereceu, você não fez nada, mas de graça Deus decidiu te salvar. E essa é uma ideia que vem desde o Antigo Testamento. Moisés, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, do verso 7 ao 9, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. O texto do Antigo Testamento deixa bem claro, então, que a razão pela qual você foi eleito e foi salvo não é porque você é maravilhoso, porque você é crente demais, mas é porque Deus te amou antes da fundação do tempo. Deus te amou de eternidade a eternidade, Deus te ama. E essa é uma certeza que a gente tem que ter olhando para esse texto, porque foi por amor que Deus te escolheu. Deus simplesmente resolveu amar você e te escolheu para isso. Isso torna evidente que a nossa salvação foi realizada não por alguma ocorrência acidental. A gente não é salvo por acaso, meus irmãos. Ninguém é salvo, ninguém está aqui nesses bancos adorando o nome do Senhor porque não quis, porque foi sem querer, porque não tinha intenção. Pelo contrário, Deus realiza a perfeita e soberana vontade dEle. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus já tinha te trazido para cá desde antes do mundo ser mundo. Deus já tinha decidido que você estaria aqui desde a eternidade. Então não foi uma surpresa. Deus não olhou e falou assim: nossa, olha como Ele me surpreendeu positivamente. Não. Deus já sabia, porque você ia responder assim, porque Ele te escolheu.
e Ele te predestinou, Ele decidiu o seu destino antes da fundação do tempo, na eternidade, quando nada ainda existia. E Ele nos escolheu com um propósito, o texto diz aí. Ele nos escolheu a fim de sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, vivendo em amor para com Ele e para com o nosso próximo. Isso mostra que apesar de Deus nos escolher soberanamente e de sermos salvos pela graça, porque nós fomos eleitos de Deus, nós temos que viver uma vida de santidade, porque Deus nos chama para sermos santos. Deus nos chama para sermos iguais ao Filho dele. Deus nos chama de filhos para sermos igual ao nosso exemplo supremo de filho, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal, o amor, como o estudioso bíblico diz, é a esfera que emerge do ato da eleição de Deus. Não é uma mera resposta emocional, mas um movimento em direção a outra pessoa, com seus melhores interesses em mente. Então, não é emocional simplesmente, mas você agora ama a Deus, então você vive em santidade e de modo irrepreensível perante a Ele. Afinal, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu e decidiu o nosso destino em Cristo Jesus. Porque predestinação significa exatamente isso. Deus decidir o destino. Olha, Ele está destinando você para algum lugar. Então, essa tomada de decisão sobre quem habitaria os céus, e os novos céus e depois a nova terra, Deus não tomou hoje sobre a sua vida. Deus decidiu isso antes da fundação do mundo. Desde a eternidade, desde o dia 1, Deus já sabia que você habitaria com Ele no novo céu e nova terra. Desde quando a Bíblia relata ali que no princípio Deus, ali Ele já tinha decidido claramente quem habitaria com Ele no novo céu e nova terra por toda a eternidade. Isso fica claro então que Deus nos predestina em Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo para sermos iguais a Jesus Cristo. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, o Pai já tinha decidido que você seria um filho dele e que você viveria a sua vida para ser igual o Filho dele, Jesus. Isso é importante porque a gente não é salvo porque a gente viveu em santidade e fé. Aí Deus olhou e falou assim: olha só como ele vive em santidade e fé, então eu vou salvar. É o contrário. A gente vive em santidade e fé, a gente vive igual Jesus Cristo, a gente busca a Deus, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus nos escolheu primeiro. Então, como resposta a essa eleição, a gente vive do jeito que Deus quer que vivamos. A gente se arrepende de nossos maus caminhos. Tudo isso é resposta a um ato eterno do nosso Senhor. E tudo isso Ele fez com um único propósito, que é a glória do nome dEle. Deus faz o que faz para a glória dEle. Ponto final. Se Deus escolheu você e não escolheu o outro, é porque Ele quis para a glória dEle. Se Deus escolheu você para o povo dEle, não é porque você merece, é porque Ele ia ser glorificado com isso. Se Deus te escolheu para ser filho, para chamar você de filho e para ser igual a Cristo, ou buscar ser parecido com Cristo, não é porque você fez obras retumbantes diante do Senhor, mas é porque Ele queria glorificar o nome dEle em você, e através de você e através da sua salvação. Isso traz lições para as nossas vidas. Saber que Deus nos abençoa desde a eternidade traz lições para as nossas vidas. E a primeira lição é que nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele não nos decidiu salvar há pouco tempo.
Deus não decidiu te salvar quando você acreditou, quando você se arrependeu dos seus maus caminhos. Deus decidiu te salvar na eternidade. Deus decidiu que você seria membro da família dele, membro da família de Deus, como Gálatas diz, filho dele, que você seria conhecido por ser um adorador dele desde antes da do mundo existir, lá na eternidade. Mostrando então que o amor de Deus por você é eterno. O amor de Deus por você não começou há poucos anos. O amor de Deus por você não começou quando você nasceu. O amor de Deus por você não começou quando o mundo foi criado. O amor de Deus por você começou na eternidade. E de eternidade a eternidade, Deus te amará. Então nunca duvide do amor de Deus. Nunca pense, será que Deus me ama? Deus te ama desde a eternidade, por toda a eternidade Deus te ama. Ele te ama ao ponto de ter decidido que você seria um filho dele na eternidade. Também temos que ser gratos e nos conformar que não há nada em nós que nos tenha feito ser dignos da eleição. A gente tem que agradecer a Deus. Não tentar ser soberbo diante de Deus. Nada em você merecia a salvação. Não teve nada que você fez que Deus olhou e falou assim, olha só, fulano é bom, agora eu vou salvar. Não. Deus te escolheu porque Ele quis. Deus te salvou porque Ele quis. Deus te tornou um filho dele porque Ele quis. E assim serve para qualquer pessoa. Isso nos traz esperança de saber que não depende do pecador querer Deus, porque ele nunca vai querer. Mas nos dá esperança que mesmo aqueles que nós oramos tanto, que a gente acha que não tem remendo, que a gente acha que não tem salvação, se Deus escolheu antes da fundação do mundo, essa pessoa, em algum momento, ele cai em si e vai para Deus. Porque Deus não perde nenhum dos seus eleitos. E todo mundo que Ele escolheu será salvo. E por fim, saiba que Deus te escolheu para você viver em santidade e de modo irrepreensível. Vivendo em amor a Deus e ao próximo, em obediência ao Senhor. É claro que nós ainda pecamos, é claro que nós ainda lutamos contra a corrupção do nosso coração, mas desde já nós devemos lutar para ser cada dia mais santo, cada dia mais obediente, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Porque a santidade que nós desfrutamos em parte aqui, é o que nos aguarda no novo céu e nova terra. Porque lá nós seremos perfeitamente santos e habitaremos em perfeita santidade e viveremos em perfeita santidade pelos séculos dos séculos. Então Deus te escolheu para a santidade e é por isso que no fim da história você vai ser santo e desde já você precisa buscar a santidade. Você precisa buscar ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, busque isso. E se para você ou para qualquer pessoa ser santo não é importante, isso mostra então que talvez você não seja um eleito do Senhor. Porque quem entende a eleição, quem foi salvo e eleito por Deus, sabe a necessidade que tem de buscar a santidade e de ser parecido com o Filho de Deus. Nós vimos então que Deus nos abençoa desde a eternidade, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, o Deus Pai, nos abençoa desde a eternidade, de modo salvífico, desde a eternidade, em Cristo Jesus. A segunda lição desse texto é que, unidos em Cristo Jesus, nós recebemos a bênção da salvação através da redenção realizada por Jesus. Unidos em Cristo, recebemos a bênção da salvação através da redenção realizada
por Jesus, do verso 7 ao verso 10. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa segunda parte está ligada à obra de Jesus. Está ligada à obra de Jesus dentro da nossa salvação. E é importante destacar uma coisa. Quando eu falo que Deus me salvou, eu preciso saber que quem me salva é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma trindade. A trindade realiza a obra da salvação. O Pai, como nós vimos, nos escolheu desde a eternidade. O Filho, como nós veremos, é o responsável por garantir a nossa redenção. E dentro da bênção recebida para a salvação, Jesus é o responsável por nos trazer a perfeita redenção, a qual é realizada uma única vez e perdura agora até o restante da eternidade, e que foi realizada na obra sacrificial de Jesus, quando através do seu derramamento de sangue, quando através do seu sacrifício, quando ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, nós obtivemos o perdão dos nossos pecados. O que nos levou a sermos declarados justos e salvos, como declara Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E que tal obra é motivada pela graça de Jesus. Então Jesus decidiu te redimir pela graça dele, de maneira graciosa. E graça é aquilo que nós não merecemos, porque se soubermos bem, se você fizer uma autoanálise, você vai ver que você é pecador diante do Senhor e que não é a graça de Deus que você merece. Você merece a condenação de Deus pelos seus pecados. Mas Deus graciosamente decidiu se encarnar, se fazer homem e morrer na cruz para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. E essa graça de Cristo superabunda em nossas vidas, cheio de sabedoria, de entendimento, de modo que nós conhecemos a perfeita vontade de Deus para nos salvar. E a sua livre vontade e a sua perfeita escolha só de Cristo, de morrer e de entregar a própria vida para nos dar vida, de entregar-se livremente e espontaneamente ao sacrifício para que eu e você tivéssemos a redenção eterna, para que eu e você tivéssemos reconciliação com Deus, para que eu e você fôssemos reconectados com o Pai. Algo que nós desconectamos com o nosso pecado. Nós agora somos reconectados e reconciliados com Deus de novo, somente através da obra da redenção em Jesus Cristo. E que tal obra que aconteceu na plenitude dos tempos, serviu também para que em Cristo todos nós que fomos alvos da sua redenção, estivéssemos unidos nele, tantos que ainda estão aqui na terra, quantos que já partiram para o céu. E essa talvez é uma das belezas da igreja que nós muitas vezes esquecemos. A igreja é triunfante e invisível, e significa que os seus irmãos em Cristo não são só os que você está vendo aqui, mas que os seus irmãos em Cristo são os que você está vendo aqui, são os que estão espalhados pelo mundo, e são aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Todos os nossos irmãos que morreram em Jesus continuam sendo nossos irmãos em Cristo. E essa plenitude dos tempos, dita em Gálatas, Paulo explica melhor, diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E essa plenitude acontece no melhor momento em que é desfrutado, porque foi quando a Pax Romana imperava sobre o império
lembra, eles nascem dentro de um contexto de serem escravos ou servos. A nação de Israel serva do Império Romano. Então o Império Romano, que foi um dos maiores impérios já existentes sobre a terra, eles garantiam a paz romana. Isso foi importante, por exemplo, para que os apóstolos caminhassem livremente pelas províncias romanas levando o evangelho. Também foi uma época importante em que o grego tinha alcançado a sua primazia, o seu auge intelectual, os helênicos, e com isso todo mundo falava grego. Todo mundo. O inglês hoje não chega perto do que era o grego na época. Se eu falar para você, olha, qual que é a língua universal? Você vai me responder que é o inglês. Aí eu pergunto para você, você sabe falar inglês? Aí você vai ficar, talvez, alguns vão falar que sim, que claramente falam inglês. Mas a maioria, eu creio que vai falar, então não é tão universal assim. O grego era a língua tanto dos ricos quanto dos escravos. Tanto as pessoas do norte da África quanto as da capital do império, todas elas falavam o mesmo idioma grego. E esse idioma, por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, porque qualquer pessoa conseguia literalmente ler em grego. Do mais iletrado ao doutor, todos falavam grego. E também é um período em que os israelitas expandiram e foram para a diáspora e criou-se várias sinagogas. E por isso que Paulo, quando chega nos locais, ele sempre vai numa sinagoga pregar o evangelho. Então tudo isso cooperou para que aquele exato momento em que Deus manda Jesus fosse o melhor momento possível para isso. Por isso que na plenitude dos tempos, no melhor momento, Deus envia o seu Filho e Ele realiza a obra perfeita da redenção. Ele realiza a obra perfeita que garante a nossa redenção e a nossa reconciliação com Deus. Isso traz uma lição importante, é que a nossa redenção depende inteiramente de Jesus Cristo, não de nós. Foi em Jesus que nós fomos escolhidos para sermos salvos. Foi Jesus que morreu na cruz por nós. Foi Jesus que carregou sobre si a nossa culpa. Foi Jesus que carregou sobre si a nossa corrupção. Foi Jesus que obteve aquilo que é impossível para a humanidade, que é o perdão dos seus pecados. Foi Jesus e só Jesus, o único responsável pela nossa redenção. Você não consegue melhorar a obra de Jesus. Você não consegue acrescentar a obra de Jesus, porque ela é perfeita. Porque ela é grandiosa demais. Então, ao invés de tentar melhorar a obra de Jesus, querendo ter uma participação na salvação e na redenção, seja grato ao que você não conseguiria fazer. Seja grato pela bênção recebida. Seja grato pela realização consumada no Filho de Deus. Porque Ele fez perfeitamente a obra dEle. A obra dEle é perfeita. E se é perfeita, a sua redenção também é perfeita. Então você não precisa ter dúvida da sua salvação. Você não precisa achar que vai perder salvação, porque a nossa salvação nunca esteve e nunca estará baseada em nossos méritos, mas sempre esteve baseado em Jesus Cristo. O Pai nos escolheu desde antes da fundação do mundo em Jesus, porque o plano da redenção já estava completamente feito naquela época. Deus já sabia que o Filho dele viria desde a eternidade. Deus já sabia que Ele consumaria a redenção desde a eternidade. E que você seria alvo dessa redenção porque Ele te escolheu desde a eternidade. Então é importante destacar alguma coisa. Você que é um eleito, você não nasceu salvo. Mas você foi salvo em algum momento da sua vida, quando a obra de Cristo da redenção foi aplicada perfeitamente a você.
Mas eu não sei se você já se fez a seguinte pergunta: por que que a obra de Jesus vale para mim e não vale para o cicrano aí do meu lado, para o fulano? Porque você foi um eleito. A obra de Deus vale para aqueles que foram eleitos por Deus, a quem Ele quis salvar desde antes da fundação do mundo, a quem Ele quis salvar desde a eternidade e por toda a eternidade. Nós vimos então que unidos em Cristo nós recebemos a bênção eterna do Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Unidos em Cristo nós recebemos a salvação, a bênção da salvação através da redenção realizada por Jesus. Unidos em Cristo, essa é a terceira lição, recebemos a bênção da salvação, pois fomos escolhidos em Jesus, do verso 11 a 12. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui está ligado ao ponto 2. Eu poderia ter feito um 2A, um 2B, mas eu falei, fica mais claro fazer 2 e 3. Mas aqui está ligado ao ponto 2, ainda fala da obra de Jesus Cristo em nossas vidas para a bênção da salvação. E Paulo continua dizendo que em Jesus Cristo fomos escolhidos e predestinados, cumprindo o plano de tudo. É importante dizer uma coisa aqui: Deus sabe de tudo. Deus tem um plano para tudo. E esse plano, ele não vai moldando dia após dia. Esse plano, ele já decretou segundo a sua vontade, desde antes da fundação do mundo. Então a vontade de Deus não falha nunca. Desde o dia 1 até o dia final, de eternidade a eternidade, a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vidas. E foi da vontade de Deus que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram. Deus não foi pego de surpresa quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus não mudou o plano quando Adão pecou. Porque Ele sempre teve um só plano. E esse plano envolvia, para a glória dEle, que a nossa redenção não fosse baseada nos nossos méritos, mas agora fosse baseado inteiramente em Jesus Cristo. Porque se Adão obedece até o fim, Adão ia chegar pelos próprios esforços lá. Mas Deus aprove a ele, para a glória dele, que assim acontecesse, para que quando a gente chegar diante dele, a gente olhe e fale assim: Senhor, eu só vim porque o Senhor fez. Muito obrigado. Senhor, não tem nada em mim que mereça estar aqui, a não ser a tua vontade boa e perfeita e o teu amor para comigo desde antes da fundação do mundo. Então saiba uma coisa: o plano está estabelecido desde a eternidade e ele se cumpre perfeitamente desde a eternidade. Pegar um exemplo, hoje a gente estava na IBD, a gente viu que Ló fez o que não devia com as filhas e gerou umas nações inimigas, que a gente citou aqui quando estava lendo o Salmo, como inimigas de Deus. Mas é interessante ver como se os moabitas não tivessem existido, Ruth não teria existido, Davi não teria existido, Jesus não teria existido. E a gente olhou e falou: olha, tudo aconteceu porque foi da vontade de Deus. E tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Absolutamente cada coisinha, Deus já mostrou a sua vontade, já está dentro da vontade do Pai, a qual o plano que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E foi isso que Jesus Cristo disse quando falou: olha, nem um fio de cabelo da vossa cabeça cai, sem que seja da vontade de Deus.
das coisas grandiosas, as menores coisas da vida, tudo está dentro dos planos de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. E Deus sabe de todas as coisas. Então tudo acontece de acordo com a vontade do Pai, incluindo a nossa salvação, a nossa eleição, a nossa predestinação e a nossa redenção. É como um teólogo concluiu muito bem, dizendo: Deus não consulta ninguém no exercício da sua vontade soberana, com relação à salvação dos homens ou outra coisa qualquer. Sua vontade é absoluta e indiscutível. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não precisa ficar pedindo opinião sua para as coisas que Ele quer ou não. Ele é Deus. O dia que Ele precisar da sua opinião para decidir o futuro, aí complicou a vida de todo mundo aqui. Aí, às vezes você não gosta do fulano, você fala assim: Deus não abençoa tanto não, ali que, graças a Deus, que é segundo a vontade dEle. E de modo que aqueles que estão em Cristo, esperam em Cristo, são motivos para louvor da glória de Deus, pois nós somos prova viva de que o plano de Deus tem se realizado, e tem se concretizado, e tem se consumado, cada dia mais. Você é motivo de glórias ao Senhor, porque mostra que o plano que Ele colocou desde a eternidade tem sido executado com sucesso. Isso traz lições. Deus decidiu escolher muitos para serem salvos, e outros Ele não escolheu para a salvação. Aí a pergunta que fica é: por que que Ele faz isso? E a resposta é clara: porque Ele quer e porque isso glorifica o nome dEle. Ah, Natan, mas eu não concordo. Parabéns. Você tem todo o direito de não concordar. Não vai mudar o que a Bíblia diz a respeito do fato. Não vai mudar. Porque foi assim que aconteceu. Ah, Natan, mas eu não acho que é assim. Você tem direito de achar o que você quiser e de não achar o que você quiser. Não muda o fato de que Deus decidiu assim. Deus fez assim. Porque isso glorifica o nome dEle. E Deus faz tudo o que faz por um único motivo: para a glória dEle. De modo que a primeira pergunta da confissão de fé de Westminster, do catecismo menor na realidade, é: qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso fim é a glória de Deus. Nós temos que fazer tudo o que fazemos para a glória de Deus. Saiba, Deus também faz tudo o que faz para a glória dEle. E se é assim que Ele é glorificado, então louvado seja o Senhor por isso. E lembre-se, tudo que Deus faz, absolutamente tudo que Deus faz, é para a glória dEle. E com isso, nós somos beneficiados, porque a glória dEle coopera para o nosso bem. A glória dEle é perfeita, de modo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Além disso, Deus é soberano e dono dos céus e da terra, e não cabe a nós ficarmos questionando as decisões de Deus. Querer que Ele mude as decisões, querer que a nossa vontade prevaleça sobre a dEle, porque Ele é o Deus perfeito que faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, que faz todas as coisas perfeitas. Entenda uma coisa: a gente é limitado demais. Você não sabe dizer nem quando você vai morrer. Você não sabe dizer nem o que vai acontecer quando você pisar ali fora. Você não sabe. A gente não sabe de nada e quer decidir as coisas eternas de Deus. A gente não sabe de nada e quer ser Deus. Para! Deixa Deus ser Deus. Deixa o Senhor ser o Senhor.
Deixa Ele, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é perfeito. Então para de brigar com Deus e aceita o que Deus tem na sua vida, porque é o melhor para você. Ainda que você ache que não, Deus sabe mais da sua vida do que você mesmo. Deus sabe mais da minha vida do que eu mesmo. E eu já cansei de quebrar a cara, de ficar brigando com Deus e depois ter que voltar e falar assim: então Deus, perdão, obrigado que o Senhor fez do seu jeito e não do meu. E creio que com todo mundo já aconteceu isso. Nós vimos então que unidos em Cristo nós recebemos a bênção da salvação desde a eternidade, porque fomos escolhidos na eternidade. Unidos em Cristo nós recebemos a bênção da redenção em Jesus Cristo. Unidos em Cristo nós recebemos a bênção da salvação, porque fomos escolhidos em Jesus Cristo, num plano perfeito. E a última lição desse texto é que unidos em Cristo recebemos a bênção da salvação, que é garantida pelo Espírito Santo. Unidos em Cristo, recebemos a bênção da salvação, que é garantida pelo Espírito Santo. Mais uma vez, o Pai nos escolheu, o Filho executou a obra da redenção, um plano perfeito, e o Espírito Santo habita em nós e aplica essa obra, e é a garantia de que tudo se confirma em nossas vidas. Do verso 13 ao verso 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nessa última parte do texto, Paulo começa falando que os que estão unidos em Cristo e a Cristo são aqueles que escutaram a palavra da verdade, que ouviram o evangelho da salvação e creram. E tiveram fé verdadeira e genuína em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E que esses que acreditaram em Jesus, quando escutaram a pregação do evangelho, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E tal selamento serve como um pagamento inicial da nossa herança prometida em Cristo Jesus, e que desfrutamos já e desfrutaremos ainda mais em Cristo e com Cristo. Em 2 Coríntios 1:22, Paulo diz que essa ação do Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação completa, quando ele diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Selos, meus irmãos, imprimiam autenticidade. Eu não sei quem já viu filme de época, mas não de época anos 60, não. A época assim, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Se você vê o mensageiro, ele vai sempre com uma carta e sempre tem um selo naquela carta, que é o carimbo do rei, jogava lá a cera e carimbava em cima daquela carta, porque aquilo era garantia de que era o próprio rei que tinha enviado a carta. Então, olha, está com o meu selo, é meu. Além disso, o selo era especialmente usado para identificar o escritor, identificar o dono, de modo que o selo, então, deixa bem claro se a coisa é genuína ou fraudulenta. Se eu chegasse para você com uma carta falando, olha, foi o rei que escreveu, só que não tem carimbo nenhum, não vai ser aceita nem aqui, nem em qualquer lugar do planeta. Agora, se eu chego com uma carta com um carimbo real, era o próprio rei falando. E a metáfora aqui tomada também vem de transações, em que muitas vezes era deixado algo como garantia de pagamento, e a ideia de penhor é essa. Se o selo traz a ideia de autenticidade, que isso é meu, o penhor é a garantia de que eu vou pagar o resto. Eu não sei quem já viu no History aquele Trato Feito. É uma loja de penhores. Aí geralmente eles só compram e vendem, mas eu vi um episódio uma vez que um rapaz foi lá, levou um caminhão
Não é esses caminhões que a gente vê na rua destruídos, não. Um senhor caminhão. Acho que o caminhão era avaliado em $500 mil. Então você pensa aí o que valia esse caminhão. E ele pediu um empréstimo de $300 mil para a loja. Então deixou 300 mil, ele deu os 300 mil, ele precisava devolver 350 mil. Se não devolvesse, o caminhão cobria o empréstimo. Então o penhor, ele serve para isso. Até hoje tem penhor aí que você leva aí para deixar como garantia, você pega o empréstimo e aquilo serve como garantia. Serve também como algo que nós fazemos bastante quando a gente vai fazer uma obra, e aí o fulano fala assim, me dá um sinalzinho para eu saber se você está querendo mesmo, e depois você paga a segunda parte para confirmar a coisa. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo que habita em você, no seu coração, é a garantia de que você já está recebendo das bênçãos de Cristo e que você vai receber todas elas. E que tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus é herdeiro, você também herdará. E mais do que só de palavra, o próprio Deus habita em seu coração para servir de garantia a você. De que se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho uma certeza, eu já herdo as coisas em Cristo e herdarei o restante. Herdarei a salvação plena e perfeita, eu herdarei o novo céu e nova terra, eu herdarei habitar com Deus por toda a eternidade. Isso é uma certeza que aqueles que têm o Espírito Santo já podem ter. Por isso que eu não preciso ter medo, apesar de ainda pecar, não preciso ter medo de perder salvação. Porque o Espírito Santo que habita em mim é a garantia de que eu vou ser salvo. O Espírito Santo que habita em mim é a garantia de que eu vou para junto de Cristo e que eu receberei todas as bênçãos que me foram prometidas em Cristo Jesus nas Escrituras. E que tal ação do Espírito Santo é um sinal do resgate perfeito que executará sobre nós, que Jesus executará sobre nós no dia da sua volta. Então próprio capítulo Efésios 4:30 diz, não entristeçai o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A redenção plena e perfeita, em que nossos inimigos serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com o inferno, para receberem a ira do Senhor por toda a eternidade. E nós e nossos irmãos em Cristo e unidos a Cristo, habitaremos por toda a eternidade com Jesus no novo céu e na nova terra, desfrutando de todas as bênçãos que Jesus conquistou por nós. Então, meus irmãos, em quem o Espírito Santo já habita, já tem a garantia, já pode ter a certeza de que todas as heranças prometidas em Cristo, salvação, santificação, glorificação, morada eterna, bênçãos sem medidas espirituais, todas você já desfruta. Porque você já é do povo de Deus. Porque o próprio Deus já habita em você. Porque o próprio Deus que te escolheu, que te redimiu, agora habita e garante a sua salvação. Uma segunda lição, meus irmãos, é que nós temos que entender que todo o processo da nossa salvação depende de Deus. Foi Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele que se fez homem para morrer no meu lugar. E é Ele quem garante que eu vou ser salvo até o fim dos meus dias. E nós precisamos entender também que pregar o Evangelho para as pessoas é fundamental. Paulo diz aqui, só aqueles que escutaram o Evangelho, só aqueles que ouviram o Evangelho, que creram na mensagem do Evangelho, só esses podem ter a certeza da salvação, porque só eles estão unidos em Cristo. Ninguém mais. Não tem outro meio. Só Jesus
pode trazer a salvação através do seu evangelho. Por isso, pregue o evangelho. Você quer ver a pessoa unida a Cristo? Pregue o evangelho. Você quer ver a pessoa unida a Jesus, recebendo e desfrutando de todas essas bênçãos? Pregue o evangelho. Aqueles que foram eleitos por Deus, por quem Cristo morreu, a esses crerão na mensagem do evangelho, com certeza absoluta. A pergunta é: você sabe quem foi eleito? Não, eu também não. Então a gente prega para todo mundo, com a certeza de que quem foi um escolhido de Deus desde a eternidade, certamente escutará e se arrependerá dos seus pecados, no tempo de Deus também. Então, se você já pregou o evangelho para alguém várias vezes e ela não acreditou, não deixa de pregar, porque Deus tem seus tempos também para mudar o nosso coração. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é pregar o evangelho às pessoas, porque ele é o único meio para trazer às pessoas a união com Cristo e para desfrutar de todas as bênçãos de Deus desde a eternidade, por toda a eternidade que Deus nos prometeu. Nós vimos então que todos os aspectos da salvação são atribuídos a Deus. E todas as pessoas trabalham. É importante dizer que toda a obra de Deus não é só o Pai que faz. É sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que faz. E aqui na salvação também. O Pai, como vimos, é o responsável por nos escolher eternamente, desde antes da fundação do mundo. O Filho é o responsável por executar o plano de Deus, garantir a nossa redenção, garantir que o plano de Deus seja executado com perfeição. E o Espírito Santo é o responsável por aplicar essa obra nas nossas vidas. Então a obra de Jesus só vale para mim porque o Espírito Santo aplicou ela em mim. E agora, além de aplicar, ele também é o garantidor de que eu receberei o resto. Então, a gente precisa entender que nós fomos salvos e unidos em Cristo por um único motivo: porque Deus nos amou. Porque Deus te amou. Porque Deus te amou antes da fundação do mundo. Porque Deus te amou de eternidade a eternidade, Deus te ama. Se você está aqui hoje, saiba de uma coisa: não teve 1/1000 de segundo na criação, não estou falando nem da sua história, estou falando da criação, que Deus deixou de te amar. Em todo o tempo e por todo o tempo e para todo sempre, Deus te ama. E o amor dele é perfeito, o amor dele não muda, o amor dele é eterno e infinito por nós. Então você foi salvo não porque você é bom, não porque você é maravilhoso, não porque você é o crente nota 10. Você foi salvo porque Deus te amou antes da fundação do mundo, para que então você fosse o crente nota 10, para que então você fosse semelhante ao Filho dele. E anuncia às pessoas que o perdão dos pecados só é possível em Jesus Cristo, que a redenção só é possível em Jesus Cristo, que a salvação só tem um único caminho, Cristo, que só um é a verdadeira vida, Jesus, que só um é o garantidor da redenção, Jesus, e mais ninguém. Então pregue essa mensagem às pessoas, pregue o evangelho às pessoas, pregue sabendo que Deus tem os seus eleitos em todos os cantos na terra, incluindo na Praia Grande. Talvez um de seus vizinhos seja um eleito do Senhor. Talvez membros da sua família que ainda não creem, sejam eleitos, mas que Deus ainda não transformou o coração. Então não desista de pregar o evangelho. Pregue o evangelho às pessoas quantas vezes necessário for. Porque só o evangelho tem poder
para transformar corações, para transformar vidas e nos unir a Cristo Jesus, de modo que receberemos em Cristo todas essas bênçãos descritas pelo apóstolo Paulo, que Deus realiza nas nossas vidas. Vamos orar, que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria que você tivesse um tempo de oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos, por essa bênção da salvação, uma bênção eterna, uma bênção que Deus já derramou sobre sua vida desde antes da fundação do mundo, para que Deus possa te usar para levar essa bênção para a vida de mais e mais pessoas. Oremos e depois eu romperei o silêncio com uma oração. Mas primeiro você e o Senhor, oremos. Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, porque foi a tua graça quem nos salvou, meu Deus. Foi o teu amor quem nos salvou, Pai. Não há nada em nós que mereça tal salvação, meu Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, e que nunca nos esqueçamos, Senhor, de que foi o Senhor quem garantiu a nossa salvação e a nossa redenção. Que possamos crer nesse fato e espalhar essa verdade às pessoas, meu Deus, para que elas também sejam unidas ao teu Filho Jesus e desfrute dessas bênçãos e desfrutem dessas bênçãos também, Pai. Louvado seja o teu nome, meu Deus, porque de eternidade a eternidade o Senhor nos ama. E todos os segundos da nossa vida o Senhor nos ama. Perdoa, Pai, todas as vezes que duvidamos disso. Perdoa todas as vezes que duvidamos da tua vontade, dos teus planos. E esquecemos que são planos estabelecidos com amor às nossas vidas. Molda, Pai, o nosso coração, para que continuemos a crer com sinceridade no teu evangelho, na tua palavra. E sejamos cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Que nós diminuamos, Senhor, e que teu Filho cresça em nós. Molda a nossa mente, nosso coração, a imagem e semelhança dele. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.